lá com os dois olhos, não é isso? Isso, não é nem Não. com os dois olhos, pode olhar só com um, mas tem duas lentes. Do tubozinho dele, 2 tubos. Isso, que aí tem a lente de cima e tem Aí, a lente então, de... simples, é só com um, então. O simples, ele só tem uma lente. Ele é assim, eu vou voltar. Vocês já estão vendo o livro? Então, ó, deixa eu só... Cadê aqui? Aqui, pronto. Esse é um microscópio que na época foi construído e foi chamado de simples, que é como se fosse uma lupa. Tem uma lentezinha aqui onde bota a lâmina e aí enxerga pelo outro lado com essa lente única. E aí é como se fosse uma lupa mesmo, só uma lente. O microscópio composto, ele já foi assim, quando eu tinha uma lente em cima onde eu coloco o olho e uma lente embaixo onde eu coloco a lâmina que eu vou enxergar. Então foi determinado como composto porque ele tinha duas lentes. Que hoje o microscópio atual, que é esse mais parecido aqui com o que essa mulher tá, ele é composto, só que a gente tem mais desenvolvido do que ele, que é o microscópio óptico, que é ele, e o microscópio eletrônico, que é muito mais evoluído. Mas aqui, do microscópio, que a gente vai ver, que são chamados de microscópio fotônicos ou microscópio ópticos, possuem três conjuntos de lentes ópticas, fabricadas em vidro ou quartzo, que são as lentes condensadoras, as lentes objetivas e as lentes oculares. As lentes objetivas, elas são as que ficam na parte de baixo. Deixa eu passar aqui. As lentes objetivas é as que ficam na parte de baixo aqui, ó, da onde eu vou enxergar. Então aqui, normalmente, no microscópio, ele tem mais de uma lente objetiva e cada lente objetiva ele tem uma força diferente. Tem uma que aumenta 50 vezes, a outra aumenta 100 vezes, a outra aumenta 200 vezes e a outra aumenta 500 vezes. Então, dependendo do que eu colocar na lâmina, tem células que eu vou conseguir enxergar melhor com 50 do que com 100, porque aí vai aproximar um ponto de não ficar embaçado. E tem outras que eu tenho que aproximar até 500, porque senão eu não consigo enxergar o que eu quero ver. Então, eu tenho uma lente objetiva, que é aquela que vai me dar um objetivo. Se eu quero dar quanto de zoom no que eu vou estar olhando. E aí eu vou ter a lente ocular, que é a do olho, que é como se fosse o óculos, né? Vou colocar a lente ocular, é por onde eu vejo. A lente objetiva é por onde sai já o tubo. E a lente condensadora é aquela que ela condensa a luz. Por quê? Porque eu tenho aqui o microscópio. No microscópio, eu tenho uma luz que sai daqui de baixo, que é a fonte de luz, para iluminar contrariamente a lâmina que está alguma coisa nela, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lâmina, né? Uma lâmina com um tecido. E aí eu vou jogar uma luz aqui embaixo para poder iluminar esta minha lâmina e a luz vai atravessar ela e chegar na minha lente objetiva que está aqui em cima. Porém, para minha luz ela não chegar com toda a força aqui e acabar gerando uma imagem muito ruim, eu tenho uma lente aqui no meio chamada de lente condensadora, que ela condensa a luz que passa por ela e quando passa pela lâmina aqui, ela inverte. Se eu estiver vendo, se a lâmina estiver assim, na hora que a luz passa por ela, ó, tem um cruzamento aqui, um X nessa linha vermelha. Ela fica, deixa eu pegar outra que seria mais fácil, outra coisa que seria mais fácil de entender. Aqui. Então, ó, eu vejo a imagem como ponta e parte que botar borracha, né? Ponta e cabeça aqui. Na hora que eu estou vendo a imagem, que ela estava na minha lâmina em pé, na hora que a luz passar pela lâmina, ela vai ficar ao contrário. Ela vai ficar em pé de cabeça para baixo. Então, ao momento que ela passa aqui, depois que ela passa pela objetiva, tem uma lente interna, a lente objetiva, que faz com que depois que ela passe por ela, ela cruze, para poder, quando chegar nos nossos olhos, ela não fique de cabeça para baixo. Então, tem dois cruzamentos. Ó, vem a luz, passa pela lente condensadora, quando passa pela lâmina, fica ao contrário, aí passa pela objetiva, volta ao normal, até chegar na ocular. Material biológico é a minha lâmina, a lente objetiva é o que está aqui, a fonte de luz fica embaixo e a lente ocular em cima. Então, esse microscópio,
é chamado de Bom dia, microscópio. professor. Bom dia, Paloma. Esse microscópio é chamado de microscópio óptico ou microscópio fotônico, pois ele tem a base de luz. E aí, ó, se multiplicarmos o aumento nominal fornecido pela lente, o aumento da lente, obteremos o valor final da ampliação. Por exemplo, se utilizamos uma ocular de 10 e uma objetiva de 50, o valor da ampliação será 500 vezes. Se eu utilizo, se eu utilizo uma ocular de 20 e uma objetiva de 100, eu vou ter uma ampliação de 2.000 vezes. Então, é isso que vai modificar a quantidade. A lente que tem aqui, ela soma com a lente que tem aqui e vai dizer quantas vezes eu estou ampliando, quanto zoom eu estou dando para poder visualizar o que tem no meu material biológico. Aqui do lado tem uma imagem, por exemplo, de uma representação esquemática das partes fundamentais do microscópio óptico, mostrando o caminho percorrido pela luz, que é esse. Esse aqui é o microscópio e, por fim, uma fotomicrografia de esfregaço de sangue humano, em que se vê hemácias e, na região central, 2 glóbulos brancos, com núcleos corados em roxo. Então, aqui é o sangue aumentado. Deixa eu ver se tem aqui quantidade de vezes que é aumentado. Não, não tem. Mas ele está muito pequenininho, ele está 7 nanômetros, 7 micrômetros. E aqui tem as hemácias, que são as nossas células sanguíneas, e os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Então, esse aqui está dentro do nosso sangue. Disso, a gente tem que as ampliações, elas dependem muito do que a gente coloca. Quando a gente amplia muito, na hora de fazer uma ampliação no microscópio, precisa colocar um corante. Esse corante, ele vai ter uma coloração que vai auxiliar a você visualizar os diferentes tipos de células. Por exemplo, quando observamos fotos coloridas impressas com uma lente de aumento, percebemos que as imagens são compostas de pequenos pontos de 3 cores primárias: amarelo, azul e vermelho, além de pontinhos pretos. Com esses pontos, são muito pequenos e próximos, a olho nu, não discriminamos suas cores e temos a sensação visual das diversas cores secundárias. Por exemplo, a área verde escura de uma foto é formada por pontinhos azuis, amarelos e pretos, quando observada com a lente de aumento. A lente resolve os pontos da imagem, o que nos permite vê-los com pontos separados. Então, ó, por exemplo, aqui numa foto em que a gente vê verde, em que a gente vê roxo, em que a gente vê amarelo, na realidade, são vários pontinhos de cores primárias. E essas cores primárias que não tem aqui, mas que essas cores primárias que juntas formam. É a mesma coisa de você pegar a tinta guache e passar uma mão na outra, né? Se você pegar uma tinta guache azul e pegar uma tinta guache, se eu não me engano, verde, fica roxo. Se você pegar azul e amarelo. Se você pegar amarelo e vermelho, fica laranja. Então, numa imagem, são vários pontinhos de cores primárias, que são amarelo, azul e vermelho, para formar todas as outras cores que a gente consegue visualizar. A olho nu, conseguimos distinguir pontos que estejam no máximo a 1/10 de milímetro, que é cerca de 100 micrômetros de distância. Pontos mais próximos que essa distância são vistos sem distinção. Portanto, o limite da resolução do olho humano desarmado, sem nenhuma lente, é da ordem de 0,1 milímetros. Essa é a menor distância entre 2 pontos em que eles ainda são percebidos como pontos separados a olho nu. Microscópios fotônicos de boa qualidade têm limites de resolução bem menor que o olho nu, na ordem de 0,25 micrômetros, que é a mesma coisa que 0,00025 milímetros, o que permite distinguir pontos separados até 0,25 micrômetros. Portanto, o limite da resolução do microscópio é cerca de 400 vezes menor que o do olho humano. Então, se a gente for visualizar alguma coisa e quiser ver 2 pontos separados, a gente só enxerga se esses pontos tiverem um tamanho de 0,1 milímetros. Se eles forem menor do que 0,1 milímetros, a gente já não enxerga mais pontos separados. A gente só enxerga
é a coloração que esses pontos vão formar juntos. Já se colocar essa mesma imagem em um microscópio, ele vai conseguir ver até 0,0025 milímetros de tamanho. Então, é bem menor do que o que a gente consegue enxergar com o olho nu, né, que é o olho sem lente. Daí, a gente tem algumas técnicas para observação no microscópio fotônico, que são elas: observação vital, fixação e coloração de células. A mais usada entre elas é a coloração, porque a gente bota um corante e aí fica mais vivo do que eu vou enxergar. Por exemplo, aqui na imagem anterior, a gente tem um corante que foi lançado, por isso que as hemácias elas estão vermelhinhas, enquanto os glóbulos brancos estão roxos. Primeiro, uma técnica citológica relativamente simples é a observação vital, também conhecida como exame a fresco. Nesse caso, o material biológico é colocado sobre uma lâmina retangular de vidro, coberta com a lamínula, que é uma lâmina bem fininha, também de vidro. Esse tipo de exame é utilizado, por exemplo, para observar protozoários, algas e alguns tipos de células vegetais, porque elas têm um tamanho um pouquinho maior. A observação vital permite distinguir poucas estruturas intracelulares, não dá para ver dentro da célula tão bem. Mas, em compensação, dá para ver tudo que tem do lado de fora. Depois do tratamento empregado em preparação, é a fixação, que consiste em matar rapidamente as células, preservando ao máximo sua estrutura interna, como se fosse uma espécie de mumificação. A fixação é obtida mergulhando as células em líquidos fixadores, como formol, ácido acético, álcool etílico, que tem a propriedade de coagular as proteínas, preservando o aspecto geral. Vocês já ouviram falar de formol? Eu já. Em quê? Em que tu ouviu falar sobre formol? Não lembra? Eu já em cabelo. Em Em cabelo. cabelo, professor. Isso que eu tava querendo lembrar. Tem dois exemplos mais comuns que são encontrados do formol, que hoje é proibido. A utilização do formol para fazer selagem, para fazer alisamento é proibido porque ele é tóxico. As pessoas podem se intoxicar inalando o cheiro dele. Então, quer falar alguma coisa, Thiago? Levar uma... Ah, tá. E tu ligou o microfone? Sim. Então, Ainda usar um formal em cadáver? Isso, é a outra técnica que é utilizada, que eu falar, são as duas mais conhecidas da utilização do formol. A primeira é em cabelos, que hoje não pode mais usar produtos de alisamento com formol. E a outra é em cadáveres. Mas a utilização do formol é exatamente com a mesma função, de fixação. No cabelo é para manter o cabelo liso, era, né, porque não pode mais, mas era para manter o cabelo liso por mais tempo, fixar o produto no cabelo. E nos cadáveres é porque quando, por exemplo, você tem um parente aqui no Maranhão que ele viajou e nessa viagem ele aconteceu de um acidente e ele faleceu. Porém, você quer que o corpo dele venha para o Maranhão para poder ser enterrado aqui. Então, uma viagem, dependendo de onde ele esteja, vamos supor que ele está lá no Rio Grande do Sul, que é muito longe, e a viagem vai demorar para ele chegar aqui. Então, ele não vai aguentar o corpo falecido em si, depois que a gente morre, a gente já começa a decompor. A gente começa a decomposição. Então, ele não iria sustentar chegar aqui ainda intacto. Ele já chegaria com mau cheiro, ele já chegaria já no processo de decomposição. Para isso não acontecer, a aplicação de formol em cadáveres, que aí aplica o formol para que o corpo ele demore mais para se decompor e dê tempo de fazer as viagens, o que é que seja, assim, dependendo do que seja que vai demorar para fazer o velório ou o enterro, as pessoas pagam para poder colocar formol no corpo, para poder fixar o corpo por mais tempo. E aqui é um exemplo de formol, utilização de formol, para quando eu quero analisar uma célula e eu não quero que ela se decomponha, morra, aí a aplicação de formol.
Mesmo depois de fixadas, as estruturas celulares apresentam pouco contraste e pouca distinção. Para superar essa dificuldade, os cientistas desenvolveram técnicas de coloração, que permite colorir diferencialmente as diversas estruturas celulares, realçando-as. Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, uma célula também que dá para perceber que foi colocado um corante porque ela está colorida e elas não são coloridas assim. As técnicas de coloração consistem em mergulhar preparações de células previamente fixadas em soluções de substâncias corantes. Certos corantes têm afinidade apenas por determinadas estruturas. Assim, depois que a preparação é retirada de determinada corante, lavada e observada, certas estruturas apresentam-se coloridas e outras não. Uma técnica comum emprega dois corantes de coloração é a hematoxilina e a eosina. A hematoxilina é azul arroxeado e a eosina é alaranjada. Células coradas simultaneamente com esses dois corantes aparecem ao microscópio com núcleo arroxeado e citoplasma rosa alaranjado. Como aqui, ó. A gente tem aqui o alaranjado, né? E esse aqui um azul. Nesse caso aqui, ó, aqui é a micrografia da célula da mucosa bucal, né? Da nossa célula da bochecha. Aí na A é sem coloração, ela é azul. E na B com dupla coloração, foi colocado os dois. Então, o núcleo ficou escurinho e o citoplasma ficou mais alaranjado. Então aqui, para poder fazer isso aqui é muito simples. Quando se tem um microscópio, se a gente tivesse a possibilidade, daria para fazer com vocês. É só pegar um palito de picolé, ou então qualquer palito que seja achatadinho. Aí você raspa na bochecha, tirando a saliva da bochecha, raspando a bochecha. Aí você pega essa raspa que tá melado, né, no palito de picolé. Aí você passa numa lâmina, que é de laboratório, que é um pedacinho de vidro fininho. Depois joga uma coloração de azul, pode ser azul de bromotimol ou um azul arroxeado de hematoxilina, que são os corantes. Aí coloca uma gotinha. Depois bota uma lamínula, que é uma lâmina bem fininha, em cima, para poder segurar o material. E bota no microscópio e dá para ver desse jeito aqui. Eu acho que eu tenho até uma foto aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. De uma que não seja de livro. Que eu tenho uma de uma amiga minha que a gente fez na época que eu estudava. Deixa eu ver aqui se eu tenho, porque eu mostro para vocês uma real. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Olha aqui, ó. Estão vendo? Uhum. Isso daqui não foi muito zoom, né? A diferença do zoom do livro, né? Que dá para ver a célula bem feitinha, que foi com menos zoom. Mas esse aqui é um esfregaço da mucosa bucal. Vou mostrar para vocês aqui, dar um zoom, ó, como parece com aquela que a gente está vendo. Que é uma célula e bem aqui, ó, o núcleo da célula. Que são gotículas de saliva, porque foi tirado da bochecha. Aqui outra célula, ó, isso aqui são células da mucosa bucal. E aí, ó, essa foto foi tirada pela lente ocular do microscópio. E lá na lente objetiva estava contido isso aqui. Isso aqui não consegue ser visto ao olho nu, ó. Essas células aqui não conseguem ser vistas ao olho nu. Elas só conseguem ser vistas através do microscópio, porque elas são muito pequenininhas. E aqui, ó, elas ficam todas unidas desse jeito na nossa boca, ó. Todas grudadas uma em cima da outra. Outra imagem que tem aqui, que também foi vista de microscópio, deixa eu ver aqui se está para cá. Esse aqui é de química. Pronto. Olha, isso daqui, vocês conseguem identificar o que é isso daqui só por essa foto? Não sei. Não Uma sabe? maré maluca. Uma perna de um piolho. Barata. Uma barata. E aí, ó, a barata, a gente abriu ela.
E aqui é a perninha da barata e aqui é dentro dela. Ó. Tá até o perninho da barata. Essa daqui, tá vendo esse tubinho aqui? Esse tubinho aqui é o sistema nervoso dela. E esse caninho Era o colorido osso. aqui, brilhoso, é por onde ela respira. É o sistema respiratório dela. Aí bem aqui, ó. Aí, ó. Essa parte aqui, ó, é por onde ela respira. Sabe, esses tubinhos aqui, por onde ela respira, esse tubinho com glitter. E bem aqui, deixa eu ver outra imagem aqui. Isso. E bem esses amarelos aqui, esses bem fininhos, é o sistema digestório dela, por onde ela digere o alimento. Isso aqui é tudo visto por microscópio. Esse daqui, ó. A gente abre, bota no microscópio e visualiza as partes internas dos seres vivos. Certo? Deixa eu só ver bem aqui, encerrar essa parte do que a gente tem para ver. Aqui, ó, tem algum exemplo ó, de como é feito o processo ó, de retirada. Aí, isso aqui é a lâmina, onde a gente coloca os fragmentos do que a gente vai ver. Aí, bota a orceína fria, que isso aqui é um corante. Bota a lamínula em cima e depois leva para o microscópio. Aí, aqui, a gente vai encerrar por aqui. Aí, na próxima aula... Não, a gente ainda vai concluir isso aqui. Existem dois tipos de técnica de corte. Existe a técnica de corte manual e existe a técnica de inclusão e corte com micrótono. A técnica de corte manual, ela é, como fala, manual, né? Vai ter uma lâmina bem afiada e através do corte manual vai tirar os pedaços que você quer observar. Então, por exemplo, aqui eu tenho a imersão do material biológico que já foi cortado manualmente em parafina para poder por exemplo, um coração, né? Peguei um coração, boto num lugar onde ele vai ficar preso, como se fosse uma cera, e depois crio várias lâminas de corte biológico, para ver cada nível do corte dele. E aqui é uma lâmina bem fininha. Aí, quando eu for colocar no microscópio, vai ficar assim, ó. Eu vou conseguir visualizar o tecido, que ele vai cortar bem fininho várias camadas do coração. E outra forma de corte é a do corte micrótono, que o método comumente utilizado também é chamado de técnica da inclusão, e após a solidificação, que é mergulhar o material em líquido, que se funde no material que foi esse primeiro, acontece o processo que é mergulhado, que é a solidificação, e pode ser cortado com aparelho. Então, a gente tem aqui, ó, o aparelho, pode ser manual ou através do aparelho chamado de micrótono. Depois eu pego essa lâmina, que foi cortada aqui, eu coloco ela em cima da lâmina, coloco um pouco de, aqui foi de solução de parafina, depois eu boto a coloração, depois eu boto a lamínula e tá pronto. E aí eu posso visualizar o meu material, certo? Então agora a gente encerra a aula por aqui, vai ter uma atividade. A partir de agora a gente vai fazer assim, eu vou enviar para vocês lá no grupo o link para o Google Sala de Aula, mas vocês não vão enviar atividade de foto. A atividade de vocês ainda vai ser por link. Só que eu vou estar jogando o link lá no Google Sala de Aula para ficar mais fácil a questão de vocês estarem sabendo quando vocês já responderam ou não, porque uma das reclamações que eu recebi de dizer, professor, não sei se minha resposta foi. Então, por lá vai ficar mais fácil para vocês comprovarem que entregaram e tudo mais, certo?